geratriz é aquela fração que gerou uma dízima periódica. Veja o exemplo ali dessa fração geratriz, dessa dízima periódica. O período é 671. 671 é aquilo que repete, né, em vermelho. Bom, para encontrar a fração que gerou essa dízima, o numerador da tua fração, você pega do início do número até o final da primeira repetição, o final do primeiro período, ou seja, 42.671. Desse número, você diminui aquilo que não repete, ou seja, 42. Aí a diferença deles, que deu 42.629, esse número, ele é o numerador da tua fração geratriz. Ele é o numerador dela. E no denominador, tu vai botar alguns noves e alguns zeros. A quantidade de noves que tu vai colocar é de acordo com a quantidade de algarismos do período. Quantos números que estão repetindo? O 6, o 7 e o 1. São 3 algarismos, então são 3 noves que tu vai colocar. E a quantidade de zeros são para a quantidade de algarismos de quem não está repetindo. No caso, o 4 e o 2. São 2 algarismos que não repetem, então são 2 zeros que tu vai botar no denominador. Então, esse quociente aí, 42.629 dividido por 99.900, vai dar exatamente aquela dízima periódica ali, ok? Agora, veja que exemplo mais simples. 0,3333, isso também é uma dízima periódica. Então, existe uma fração que gerou essa dízima. Tu até já sabe que essa fração é 1/3, né? Você colocaria 3 sobre 9, e isso daria exatamente 1/3. Agora, veja que nós podemos decompor esse número decimal como 0,3 mais 0,03 mais 0,003, ou seja, fazer essa decomposição em vários números decimais. Esses números decimais, eles são, na verdade, uma PG. Vendo eles como número decimal ou como fração, isso é uma PG. Na verdade, é uma soma infinita de uma PG. E aí, a soma infinita da PG, como nós acabamos de ver, a fórmula é A1 sobre 1 menos a razão. Então, nós poderíamos calcular a soma de todos esses números infinitos como os termos de uma PG. Então, usando a fórmula, o A1 é 3 sobre 10, ou 0,3, né? Sobre 1 menos a razão. 1 menos 1 sobre 10. E aí, 1 sobre 10 é 0,1, né? Que é a razão. 1 menos 1 sobre 10 vai dar 9 sobre 10. E aí dá para cancelar o denominador 10 e chegamos na fração 3 nonos, que é, na verdade, 1/3. Ou seja, nós encontramos a fração geratriz, né? Nós encontramos a fração que gerou aquela dízima como uma soma infinita de uma PG, ok? Beleza. Agora, uma outra aplicação para PG é ver ela como juros compostos. Nós temos aí um capital de R$1.000 que foi aplicado a uma taxa de 10% ao ano. Bom, essa taxa, 10% ao ano, em número decimal, é 0,1 ao ano. E o fator multiplicativo que vai te trazer um acréscimo de 10% é o fator multiplicativo 1,10, né? Que é 1 mais 0,10, ou seja, o 1 representa 100% e o 0,10 representa 10%. Então, se você multiplica alguma coisa por 1,10, você está aumentando essa quantidade em 10%. Então, vamos lá. Vamos ver a sequência de valores que nós teríamos quando devemos ter um acréscimo de 10% ao ano. Hoje, você aplicou R$1.000. Então, após um ano, você vai aumentar esse valor em 10%. 10% é R$100. Então, aumentar ele R$100 é multiplicar por 1,10, como a gente acabou de ver, o fator multiplicativo. E aí nós vamos ter, então, R$100 a mais. Ou seja, 1.100 é o montante que nós vamos ter após um ano. Se nós colocarmos por 2 anos, então vamos multiplicar agora novamente por 1,10. Nós vamos aumentar 10% esse R$1.100, que daria R$110 a mais, certo? Se nós somarmos R$110
ou multiplicarmos por 1,10, a gente vai ter, então, 1.210. É o montante ao final de 2 anos. Caso nós deixássemos o valor por 3 anos, nós novamente multiplicaríamos por 1,10, aumentando ele em 10%. Então, seria somar R$121 agora, né? E somando R$121, a gente teria 1.331. Ou seja, você está tendo os valores como montantes, né, ao final de uma aplicação, sempre multiplicando por 1,10, que é um aumento de 10%. E isso daí é exatamente a fórmula do montante de uma PG, que é montante, o valor que tu vai ter ao final de algum certo período é o capital que tu aplicou vezes 1 mais I elevado a N. 1 mais I é o nosso fator multiplicativo. E a taxa I sendo colocada em número decimal, sempre, né? Elevado a N. N é o período de capitalizações que você vai ter. Então, elevado a 1, um período de capitalização, 1 ano após. Elevado a 2, seriam 2 períodos de capitalizações, então 2 anos após, e assim por diante. Só que se você analisar essa fórmula do montante, é exatamente a fórmula do termo geral da PG. A N igual a A1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Onde o AN, o enésimo termo da tua PG, que é um dos termos ali da tua sequência, ele é o montante. O capital é o primeiro termo. Aí 1 mais I é a razão, é o valor pelo qual tu está multiplicando os próximos números para encontrar o subsequente. Só tem uma diferença no elevado a N ou elevado a N menos 1. E no montante elevado a N, quer dizer que é 1 mês após, é um período de capitalização após. Só que, analisando com uma PG, 1 ano após ali, o valor de 1.100, ele é, na verdade, o segundo termo da PG. Né? Então, a pequena diferença é essa. Seria o A2, né? E não o primeiro termo. Então, a pequena diferença no índice dos termos. Mas a fórmula é a mesma, certo? Beleza. 2 aplicações para PGs, né?